Segundo o IBGE, a proporção de usuários da internet no país ultrapassou 90% da população de 10 anos ou mais, isso no último ano. Com relação às regiões, o Centro-Oeste se manteve com a maior proporção de pessoas que utilizaram então a internet e as regiões Norte e Nordeste do país permaneceram com os resultados inferiores. Só que quem explica melhor para a gente esses números e outros da PNAD contínua divulgada na última quinta-feira é o Jefferson Mariano, que é analista socioeconômico do IBGE, já está aqui conosco. Jefferson, uma boa tarde para você. Sempre uma alegria, né, ter a sua participação. Olá, muito boa tarde. Um prazer enorme estar com você. Vamos entender um pouquinho esses números, então, né, Jefferson, com relação à PNAD contínua, com relação aos grupos etários primeiro, né? As pessoas com 60 anos ou mais são as que registraram o maior crescimento no acesso à internet. E, assim, explica também o que pode se dar com relação a este avanço com este grupo. Sim, esse é um processo que a gente vem observando, né? Inclusive foi um crescimento bastante rápido da participação desse grupo etário no acesso à internet, cresceu muito, né? Especialmente nos 3 últimos anos. Isso se deve em função, primeiro a gente tem a virada, que foi a pandemia, que obrigou que as pessoas acessassem a internet com mais intensidade, e segundo, toda a rede de serviços que hoje está praticamente disponibilizada por esse mecanismo, né? Então, os idosos, aumentou a proporção de idosos acessando a internet, idosos com celulares, principalmente para acessar com troca de mensagens. O primeiro item, né, o item mais recorrente foi a questão da troca de mensagens e também o acesso a serviços, né, serviços bancários. Então, os idosos, pouco a pouco, estão se familiarizando com a utilização dessa ferramenta. Jefferson, boa tarde para você. Por outro lado, né, Jefferson, a gente vê uma queda com relação ao acesso para as crianças. Como é que estão esses índices? Pode ter relação com a preocupação cada vez maior dos próprios pais com a segurança, a aprendizagem dos filhos? Pois é, especialmente na comparação de 2023 para 2024, é verdade que a variação ela é bastante pequena ainda, né? Mas já pode ser resultado de alguns indícios com relação ao papel dos pais. Então, especialmente na faixa etária entre 10 a 13 anos, a gente percebe uma redução, uma pequena redução, né, na questão do acesso. Isso pode ser um mecanismo de controle dos pais com essa preocupação com relação à regulação, né, do acesso à internet. É uma discussão da sociedade brasileira, na verdade é uma discussão mundial, cada país tem adotado uma estratégia específica com relação ao controle do acesso de jovens à internet. Então, eu acho que isso já eu acredito inclusive que seja uma notícia bastante interessante, porque mostra que pelo menos uma parcela dos pais se mostram preocupados com relação ao acesso dos jovens às redes. Inclusive com um projeto nas escolas, né? Tirando os celulares, né? Completando um ano agora com relação às escolas, tirando também esse acesso dos celulares às crianças e aos adolescentes. Agora, quanto à divisão por regiões, né? Norte e Nordeste se mantém, então, como números, né, ainda inferiores a esse desenvolvimento, né, Jefferson? Como que a gente pode trazer esse cenário nacional, então, né? Pegando essas duas regiões como um parâmetro? Falta políticas públicas, mais investimentos, pensando no acesso de fato, nessa conexão? Pois é, tem uma questão que a gente pergunta na pesquisa, que é o motivo pelo qual as pessoas não acessaram a internet. Então, o primeiro motivo, sempre aparece a questão do desinteresse, o desconhecimento, né? Mas logo em seguida tem a questão do custo do serviço. Então, o que acontece? A gente teve uma expansão, é curioso que a gente tem expansão, inclusive, do acesso, do uso do celular, mas, paralelamente, no caso da internet, a questão do custo inviabiliza o acesso em algumas regiões do país. Então, especialmente na região norte e nordeste, por conta da questão da infraestrutura, isso faz com que algumas pessoas não tenham acesso. A gente vale lembrar que para algumas regiões, para alguns municípios do país, a gente tem os projetos incipientes de disponibilização de internet gratuita, mas ainda é muito tímida essa política. Então, falta realmente política pública no sentido de avançar na disponibilização da internet, que ainda tem essa questão do custo, o custo ainda é proibitivo, e aí algumas pessoas acabam muitas vezes recorrendo a espaços públicos que disponibilizem esse acesso. Então, o Norte e o Nordeste, infelizmente, ainda sofrem com a questão da acessibilidade, e, por outro lado, a região Centro-Oeste e o Sudeste, com índices mais elevados, o Centro-Oeste, principalmente com crescimento econômico associado ao agronegócio, né?
acho que foi um fator bastante importante. Jefferson, quero agradecer muito a sua participação conosco, né, para falar desses dados que são muito importantes para a gente poder entender também o Sim. comportamento da população brasileira, sua relação com a tecnologia, no caso com a internet. Muito obrigado, viu? Seja sempre bem-vindo aqui ao TJ Aparecido e uma ótima semana.